Que a graça e a paz de Deus esteja com todos em nome de Jesus, passando aqui para compartilhar mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, e que ela possa nos edificar em nome de Jesus. Se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe, se inscreva aí no canal, nos ajuda a crescer, compartilhando a palavra de Deus, que ela sempre edifica nossas vidas, nos traz revelação do teu amor, da tua graça em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje eu quero falar, de repente você vai ver aqui olhando para alguns lugares, para a Bíblia, tá bom? Então, tire os olhos da circunstância que você está vivendo. Esse é o tema de hoje. Tire os olhos daquilo que você está passando a dificuldade hoje. Por quê? Lá em Hebreus 12, 2 fala assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, então muitas vezes o que o ser humano faz, o que nós fazemos, nós olhamos para nossas dificuldades, nós olhamos para aquilo que estamos passando no momento. Então tira os olhos das circunstâncias, porque infelizmente o diabo ele é expert em fazer isso, olhar para a situação atual, olhar para aquilo que nós estamos vivendo. Não sei o momento que você está passando agora, vendo esse vídeo, mas muitas vezes você pode estar passando geralmente falamos, no deserto. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de morar. Então, quando estamos no deserto, como estamos passando pela dificuldade, pelas nossas lutas, faça como Hebreus 12, 2 fala, olhando firmemente por autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Olhar pela fé. Nós temos que andar por fé e não por vista. Não devemos olhar para a situação que nós estamos passando agora, no momento. Porque se nós pararmos para olhar para nossas dificuldades, nós não conseguimos adiantar, não conseguimos dar o próximo passo, não conseguimos alinhar nossa fé. Nós vamos recuar. Tem pessoas às vezes que falam, estou na igreja tanto tempo e parece que é uma luta constante. Lógico, você está no meio de uma batalha espiritual, você está no meio daquilo que o diabo não quer que a sua alma seja salva. Eu costumo dizer aqui que as pessoas, elas têm que entender que elas não foram salvas somente para ir para a igreja e ficar ouvindo o culto. Isso é verídico, é bom, temos que fazer isso, mas não foi só para isso que Deus nos chamou. Então quando começa a acontecer situações nas nossas vidas, quando começa a acontecer afrontas, perseguições, quando começa a doença, o câncer, a enfermidade, enfim, tantas coisas que posso colocar aqui, é muito mais fácil nós enxergarmos aquilo que é ruim do que aquilo que é bom. E tem pessoas que só conseguem enxergar as coisas ruins dessa vida. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ir de conta a sua vida e que você possa ter os olhos firmados naquilo que você crê, que é em Cristo Jesus. Então, o que eu faço para vencer as minhas lutas? Olhe para o Evangelho, olhe para o que Jesus passou, olhe para o testemunho de pessoas que já passou pela mesma luta que você está passando. Olhe para aquilo que a Bíblia nos mostra para continuar caminhando, dando glória a Deus. Porque senão você vai parar. E o interessante é que o problema que você tem, se você não vencer, ele vai crescendo, vai se tornando um Golias, ele vai se tornando algo muito grande. Então, tenha os olhos firmados em Jesus. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém? Então, compartilhar aqui mais um versículo. Como eu falei, vou estar lendo minha Bíblia aqui do lado. E quem puder me acompanhar, você pode ler também na sua casa, em João 6,15. Olha que a palavra de Deus vai nos ensinar através da Bíblia. Fala assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar-se para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já era escuro, e Jesus não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou com um grande vento, e navegando 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do mar temeram. Mas ele disse: não tenha medo. Meu irmão e minha irmã, para pensar na cena. Você está no mar, numa tempestade num barco.
Do nada aparece um ser andando sobre as águas. Aí ele fala, não tenha medo. Qual seria a sua reação? Você fala, tá tranquilo, então o medo foi embora. Né? Tantos medos que nós temos nessa vida terrena, imagine uma pessoa andando sobre o mar numa tempestade e Jesus vai lá e fala, não tenha medo, não temais. Só que aqui é mais interessante daquilo que eu quero compartilhar. O mar se levantou porque um grande vento soprava. E no versículo 20, quando ele fala não tenha medo, a partir do versículo 21, fala assim, ó, então eles de boa mente o receberam no barco, e o barco chegou até a terra aonde eles iam. Aqui em João, mas no outro evangelho fala que Pedro andou sobre as águas. Pedro falou, se és tu mesmo, fala que eu vá até a ti. E o medo não pode permanecer em nós. O que eu vejo muitas vezes as pessoas têm medo das situações. Quer ver um medo bem... Infelizmente, o medo constante na vida de um cristão é pregar a palavra, é ministrar, é fazer uma oração conjunta. Estamos aqui com os irmãos, o irmão fulano de tal vai orar. E a pessoa não sei orar e amonçoa e dá medo. O medo não deve ser o companheiro para andar de mãos dadas. Se Jesus te salvou, colocou a presença dele dentro de você para andar com ele, por que temos que ter medo? Aqui os discípulos tiveram medo. Todos temeram. É que Jesus fala, ei, não temas, não tenham medo, sou eu. Então, na situação que acontece muitas vezes nas nossas vidas, o diabo é expert em acusar quando nós pecamos, quando nós falhamos. Então, o que nós devemos fazer? Não tenha medo. Vou diante de Deus, vou pedir perdão, me arrependo dos meus pecados e não vou ter medo. As pessoas travam nos seus medos. As pessoas bloqueiam a sua vida espiritual nos seus medos. Você fala para alguém orar, misericórdia, parece que você pediu para ela fazer algo muito grave. E não é isso que Deus fala, não. A palavra orar uns para os outros, ore. É uma oração, irmão. Ah, tá bom, eu não tenho receio de orar e tá tudo certo. Mas tem outros medos, tem medo de falar em público, tem medo de sei lá, ter uma experiência com Deus. Uma vez eu falei com o irmão, você precisa orar para você ver anjo, né? No mundo espiritual. Não, misericórdia que eu tenho medo. Mas vai ter medo, Jesus. Então nós não devemos ter esse medo. O medo não pode ser um companheiro para nós andarmos de mãos dadas, mas sim Jesus. Nós temos que ter nossos olhos firmes em Jesus, mas nós temos que andar junto com Ele. E Jesus, quando está andando sobre o mar, eu fico pensando, nós temos que entrar na palavra e dar uma viajada na maionese, né? Imagine Jesus, na hora que ele viu o barco lá na frente, não sei se estava à vista, acredito que não pela distância, ele começou a andar sobre o mar. Ele sabia quem ele era, filho de Deus, ele sabia que ele podia fazer isso. E começou a andar sobre o mar. Você acha que ele não sabia que os discípulos não iam ficar com medo? Mas o que ele chegou lá na frente falou, não tenham medo, sou eu. E o mais ousado ainda foi Pedro, que chegou lá, já que é o Senhor mesmo, se for tu mesmo, fala que eu vou até aí. Ele foi, só que no meio do caminho teve medo, porque ele olhou as circunstâncias. Então, meu irmão, vai para cima em oração, busca Deus. Busca essa presença, não tenha medo, não tenha receio daquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Tenha fé. Olhe firmemente, firme mesmo, para o autor e consumador da sua fé, da minha fé, que é Cristo Jesus, para a glória de Deus. Vou compartilhar aqui mais um texto, Romanos 12, 12. Porque eu quero compartilhar esses textos. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos direciona para vários caminhos. E pode ter certeza, irmão, todos os caminhos que Deus nos mostra é o caminho da vitória, em nome de Jesus. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quem tem medo não consegue fazer isso. Quem tem medo não consegue se alegrar no meio da tribulação. Quem não tem paciência não consegue vencer a tribulação. E quem não tem fé não consegue perseverar. O que é perseverar? É continuar mesmo sem ver. Não estou vendo acontecendo, não estou vendo melhorando, mas eu continuo perseverando. Quem tem medo não consegue alcançar essas coisas. Porque ela fica com os olhos nas circunstâncias daquilo que está acontecendo, na dificuldade.
Ela olha somente para aquele momento que está acontecendo, no momento da sua luta. E ainda reclama: Senhor, cadê tu? Onde o Senhor está nessa situação? Então não tem esse receio. Então alegrai-vos na esperança. Aqui a palavra de Deus diz: sede paciente, tenha paciência. A palavra paciente, eu fiquei meditando esses dias. Quando nós vamos para um hospital, você vai passar ali na recepção, vai dar seu RG, vai passar na triagem, até chegar lá no médico, depois possivelmente tomar uma medicação. Você é o que ali dentro? Um paciente. Tem que saber esperar. Não adianta chegar lá na frente, querendo passar na frente de todo mundo. Se você realmente estiver precisando de uma medicação, você vai ser paciente. Você vai ter que aguardar. Não vai ser no seu tempo. Então, quando fala que perseverar na oração e seja pacientes na oração, ore, espere, descanse em Deus. Declare a palavra. Mas não pode ficar com os olhos nas circunstâncias. Tem pessoa que chega no hospital e fala: nossa, tá cheio o hospital e não sei o que, vai demorar. E as pessoas só acham que só ela que precisa daquilo naquele momento. Então nós, quando nós estamos orando, Deus ouve nossas orações. Mas de fato, se Ele for responder todas as orações do nosso jeito, não seria Deus, seria o gênio da lâmpada, sei lá, o gênio da lâmpada. É um desejo, eu quero um desejo, me dá um desejo, tá tudo certo. Tem orações que nós vamos fazer e vai acontecer instantaneamente. Tem orações que nós vamos ter um processo, vai ter um tempo, mas nós temos que perseverar. Tem pessoa que só ora uma vez e não aconteceu, eu acho que Deus não ouviu. Nós temos que perseverar na oração e não olhar para a circunstância que está acontecendo agora, naquele momento. Significado da palavra persistência: ser constante, permanecer firme no compromisso, ser fiel a Deus e às suas promessas, mesmo diante das provações, das lutas e das tentações. Significado dessa palavra persistência: temos que persistir em oração, perseverar. Então nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus nos fala. Senão não adianta eu simplesmente ir para a igreja. Não adianta simplesmente estar ali no culto. Tem irmãos que só querem ir no culto e pedir oração para o pastor o tempo todo. Mas ela não tem um ato de perder o medo dela mesma orar. Ela não tem um ato de olhar para o autor consumador da sua fé. Ela só olha para as circunstâncias, olha somente para a sua luta e não consegue dar o próximo passo de fé. Então elas ficam travadas naquele exato momento onde está acontecendo aquela situação, porque ela não tira os olhos das circunstâncias que está acontecendo naquele momento. Então eu quero te encorajar a se levantar como um homem ou uma mulher de Deus. Não sei se você que está ouvindo essa mensagem aqui agora, esse vídeo, se você está indo para a igreja, se você está congregando em algum lugar, que eu te peço, entre para um lugar, vai congregar sim. Se você já foi machucada por algum líder espiritual, alguém da igreja, procure um outro lugar, mas não deixe de congregar, não deixe de cultuar o Senhor, tem comunhão com os irmãos. Hebreus 10:25 fala: não deixe de fazer como muitos fazem, deixe de congregar, deixem de cultuar junto com os irmãos. Temos que ter comunhão um com os outros. E se você já está dentro de um ministério, está dentro de uma igreja cultuando, não olhe para as circunstâncias que você está passando agora. Olhe para Jesus. Tenha os olhos firmemente fixados em Cristo. Acredite, apenas tenha fé, persevere em oração. Tire os olhos da situação, daquilo que você está passando, da sua luta, da sua dificuldade, da sua tribulação. Tire os olhos daquilo. Ela não vai sumir dali. Ela vai continuar, mas se você tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus pela fé, pode ter certeza, você vai conseguir vencer essa dificuldade quando você tirar os olhos dela. Ela não merece um altar, essa tribulação. Ela não merece algo que você tem que colocar no pedestal e falar: nossa, dificuldade, olha o que eu estou passando. Ela não merece. Jesus tem que ser o altar dentro de nós. Jesus tem que ser o centro, o epicentro dentro de nós. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, assim como eu li aqui em Romanos 12, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Que esse tripé possa entrar de encontro à sua vida para você tirar os olhos das circunstâncias que você está vivendo, em algum momento vai viver ou já viveu. Mas se você está passando por isso agora, leia Romanos 12:12.
e coloque isso como um tripé para a sua vida espiritual em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ir de encontro à sua vida, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração e que você possa tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.